Olá! Tudo bem com você? Como você se sente no dia de hoje? Como está o seu coração? Está animado para receber uma palavra de Deus? Está animado para receber uma palavra vinda do céu? Então bora lá! Mas antes, vamos orar? Pai, graças nós te damos, Senhor, porque Tu és bom. O tempo todo Tu és bom, Senhor. Obrigada, papai, porque desde a hora que nós levantamos, o Senhor está conosco. Nós passamos por um dia e o Senhor conosco, nós nos deitamos e o Senhor conosco, nós dormimos e o Senhor é conosco. Tu, papai, que não se desliga de nós por nem um segundo, está o tempo inteiro conosco, papai. Obrigada, Senhor, por Tua presença. Obrigada por Seu doce Espírito que habita em nós. Esse Espírito que nos mostra as verdades, que nos dá as revelações vindas do céu. Obrigada, Jesus, por Teu sacrifício. Nós sabemos, Jesus, que foi por amor. Esse amor que não se mede, esse amor que não há como explicar. Obrigada, Jesus, nós te amamos, Jesus, te amamos com todo o nosso coração e nós queremos conhecer mais de Ti. Nós queremos ser cada vez mais semelhantes a Ti, Jesus. Obrigada, obrigada. Amém. Amém. Minha gente, a palavra de hoje está linda. Eu não sei o que vocês esperam nessa palavra, mas eu tenho certeza que muitos corações sairão daqui preenchidos pelo amor de Deus. Hoje nós vamos ler uma parábola. Essa parábola está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Jesus estava contando uma parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens da minha herança que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para um dos seus campos, a fim de cuidar dos seus porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos! Vamos comer e festejar, porque este é o meu filho morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começou a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo de entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu.
Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém, aleluia, Senhor, obrigada por tua palavra. Quantas revelações nos foi dada por este texto. Obrigada, Senhor. Nessa parábola nós vemos que existem dois tipos de filho. Aquele filho que continuava com o pai, conformado com a vida que levava, e um filho que estava inconformado e queria viver uma vida nova, mas sem respeitar aquilo que lhe foi ensinado. O filho perdido pegou parte da herança e saiu no mundo. Saiu aí vivendo, gastando da forma que ele queria. Mas um dia acabou. Então o dinheiro que ele tinha, ele usou, gastou, não investiu em nada, acabou. Ficou sem nada. Então o que ele tinha dali por diante era a força do seu braço para trabalhar. E aí o que ele fez? Foi pedir um trabalho. Ele já não estava mais na terra dele, já estava vivendo em outro país. Então ele foi pedir emprego para um daqueles homens. Ele foi acolhido, não da forma que ele acreditava que seria, mas ele foi acolhido, arrumou trabalho, alimentava ali os porcos, não tinha nenhum alimento para ele. Ele sentia vontade de comer o que era alimento dos porcos. Então ali ele parou para pensar, os porcos estavam sendo mais bem tratados do que ele. E nesse momento, a gente vê o quão frágil nós somos. Muitas vezes nós queremos tanto e a gente se sente inconformado com o que tem, quer tentar algo novo, muitas vezes ingratos, né? Porque quer deixar tudo que tem ali para viver outra vida sem a permissão do nosso Pai. Mas o nosso Pai que está no céu, Ele aceita a nossa vontade. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos tomar as nossas próprias decisões, mas é o que eu sempre falo, a gente precisa solicitar a resposta dele, nós precisamos pedir a direção dele para saber o que é melhor para nós. Esse rapaz, ele viveu uma vida totalmente, como eu posso citar, irresponsável, essa é a palavra. Ele viveu cada dia como se fosse o último, ele desperdiçou tudo que ele tinha, ele gastou tudo. E no final ele se viu como uma pessoa frustrada, que não tinha nem sequer o alimento para comer. Tudo isso por conta da sua desobediência. O pai deixou que ele fosse, afinal de contas, ele queria deixar ele ali preso na marra, não ia fazer com que ele entendesse. Então, Deus é assim com a gente, Ele nos permite fazer o que a gente quiser, mas tudo tem uma consequência, né? O plantio é livre, mas a colheita é certa. Então, no caso desse jovem que desperdiçou tudo que tinha, depois ele se arrependeu. Olha o poder do arrependimento. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E chegando lá, ele pensou o quê? Que não seria recebido, né? Então ele já foi com o discurso pronto, ele estava arrependido, então ele queria abrir o coração e dizer ao pai que estava errado, que pecou contra Deus, que pecou contra ele e que precisava se arrepender, mas pediu que o pai o tratasse ao menos como um trabalhador. Mas olha o ápice, olha só o tamanho do amor. Esse pai não o recebeu como empregado. Esse pai festejou, se alegrou, porque o filho que estava perdido voltou. O filho que ele não sabia como estava, tinha voltado à sua casa, estava bem. O pai pediu que os empregados trouxessem sapatos para os seus pés, anel para colocar em seu dedo. Isso é sinal de quê? De honra. Então o pai fez uma grande festa para festejar porque o seu filho tinha voltado à sua casa. Amém, amém. Nesse momento eu quero falar para vocês que o nosso Pai que está no céu está aguardando de braços abertos até mesmo aqueles que saíram de sua presença, que deixaram de viver uma vida em Cristo, que deixaram de viver a vida dentro do propósito para conhecer coisas lá fora e nesse momento estão arrependidos, voltando para os braços do Pai. Amém. Aleluia. Como é bom, Senhor. Como Tu és bom, como Tu alcanças, Senhor, cada coração com Teu doce Espírito. Nesse momento, nosso Pai, Ele pede
que você que está aí do outro lado, se você estiver fora dos caminhos, se você se sente muito alcançado por essa palavra, se você sente que o seu coração se arrependeu de ter saído dos caminhos do Senhor, que retorne. Volte para o seu Pai, volte, permita que Ele coloque um anel em seu dedo, permita que Ele te dê vestes brancas de santidade, permita que sapatos novos sejam colocados em seus pés, para que todos os seus passos sejam dentro do propósito de Deus para a sua vida. Você foi escolhido para dar certo, você foi feito para dar certo. Para de ficar com esses pensamentos de para que eu nasci? Não tem motivo nenhum por eu estar aqui. Sim, tem um motivo. O Senhor te criou como a maior obra de arte. Não tem ninguém igual a você. Você é único. Você é único por dentro e por fora. Você é a imagem e semelhança do teu Pai. E Ele te criou por um motivo. Você foi criado para dar certo, não para dar errado. Chega de pensamentos negativos, chega de ficar ouvindo aquelas vozes que não nos levam para cima. Você nasceu para dar certo. Amém, aleluia, Senhor, aleluia, como tu és bom. Amém. Por um outro lado, nós vemos quem? Um filho enciumado. Poxa, ele nunca saiu dos braços do pai, ele sempre esteve lá, ele sempre usufruiu de tudo. Ele nunca saiu de perto do pai e o pai nunca festejou por ele ter saído. E como ele se sentiu? Poxa, pai, eu sempre estive ao seu lado, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos? Negativo. Aquele que está na presença do Pai, ele sempre tem o melhor. Ele come do melhor dessa terra. Ele vive o melhor dessa terra. Ele tem tudo, mas tudo o que ele precisa. Ele não precisa de mais nada que seja externo, porque no Pai ele tem tudo. E aqui nós vemos que aquele filho que não saiu de casa, ele estava no aconchego do pai, ele estava nos braços do pai, vivendo a vontade do pai. Ou seja, todas as coisas ele tinha acesso. E o nosso Deus é assim conosco, quando nós estamos na presença dele, estamos fazendo a vontade dele, nós vivemos a vontade dele para a nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente. Nele nós temos a saúde, nele nós temos o ouro, a prata, nós temos todas as riquezas, nele nós temos poder, porque Jesus nos dá essa autoridade. Nosso Senhor cuida tão bem de nós. Olha que sol lindo que está ali fora, olha, deixa eu até deixar ele bater aqui no rosto um pouquinho, para vocês verem como ele ilumina a gente. Olha quão abençoados nós somos. Aleluia, você tem tudo, você está com o Pai. Amém, amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque vidas estão sendo alcançadas a partir, Senhor, do Teu mover. Obrigada, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor, nós Te agradecemos infinitamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Jesus, Tu és maravilhoso. Amém, amém. Essa é a palavra da semana. Eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra. Eu espero que seu coração esteja cada vez mais sedento pela vontade de Deus, sedento por viver a palavra, sedento por conhecer Jesus, porque é maravilhoso viver em Cristo. Obrigada por nos acompanhar. Obrigada. E compartilhe essa palavra com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas para Jesus. Tenha uma semana abençoada, porque o Senhor já te deu todas as bênçãos. Viva a vontade de Cristo. Um beijo, até semana que vem.